Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje iremos abordar os últimos aspectos da via iniciática e a consequente entrada no pleroma dos gnósticos. Em gnose, aprendemos que a finalidade última das iniciações é encarnar o Cristo. Porém, antes que isso seja possível, cumprimos outras etapas, como forjar um verdadeiro corpo astral, encarnar o Buda íntimo, encarnar a Mãe Divina, encarnar nosso próprio ser. E também, em alguns casos, encarnar o Cristo íntimo. Bem mais tarde poderemos encarnar o Cristo cósmico. Tudo isso é feito dentro de uma sequência de trabalhos que começa com o cumprimento das 9 iniciações menores, para depois seguirmos com as iniciações maiores e mais tarde ainda, para alguns somente, com as iniciações de luz. Ao todo, são 9 iniciações menores e 8 iniciações maiores. Nessa etapa do caminho, precisamos levantar 7 serpentes de fogo. Para as almas mais antigas, há a possibilidade de, mais tarde, prosseguir com as 8 iniciações de luz. No entanto, as almas jovens, quando entram nas iniciações maiores pela primeira vez, geralmente chegam até a terceira maior, numa primeira etapa, e após se recolhem ao Nirvana. Muito tempo depois, descem a este mundo para dar prosseguimento ao trabalho. Nem sempre retomam ou conseguem retomar o trabalho logo na primeira vida, ou retorno a este mundo. Isso pode demorar até milhares de anos. Mas quando retomam, avançam até a quarta maior, encarnando seu Buda íntimo. E após, novamente, recolhem-se ao Nirvana. Decorrido largo tempo, retornam novamente a este mundo para dar prosseguimento ao trabalho e assim sucessivamente retornam para retomar o caminho e avançar mais alguns graus. E assim, aos poucos, de grau em grau, vão subindo pela primeira montanha. A segunda montanha é para os que buscam encarnar o Cristo cósmico. Esse trabalho, vimos no podcast anterior, compreende a realização de 9 façanhas hercúleas. Este trabalho, não custa repetir, é só para os caminhantes da via reta. Cumpridos os correspondentes trabalhos de Hércules, qualificamos as iniciações anteriores e pagamos os dízimos ao Senhor Netuno. Terminada essa etapa, seguem os processos da ressurreição real e verdadeira. Mais tarde, após a ressurreição, seguem os processos da montanha da ascensão. Então, hoje iremos tratar disso. Antes de se elevar ao céu, o ressurrecto necessita cumprir os últimos trabalhos de Hércules, que correspondem à ascensão propriamente dita. Na mitologia grega, o 10º trabalho de Hércules consiste em capturar o rebanho de Gerião, um gigante de 3 cabeças, possuidor de um rebanho de bois vermelhos. Esse trabalho ocorre nos infernos de Plutão. Ao final dessa etapa, as lendas descrevem que Hércules levanta as 2 colunas no Estreito de Gibraltar. Isso simboliza que ao final dessa etapa, o ressurrecto funde-se com sua consorte original, sua Eva particular, a sua Sofia. Noutras palavras, é quando Sofia nasce da cabeça de Zeus, ou ainda, é quando Zeus é coroado. Essa coroação equivale à fusão de seres masculino e feminino, como Zeus e Minerva. Em alquimia, é quando se dá a fusão ou integração entre os planetas Mercúrio e Lua. Em Cabala, nesta altura, estamos falando da realização do terceiro espaço do absoluto, Ein Sof Aur.
Mestre Samael diz que nessa etapa se dá o restabelecimento do Cristo cósmico no santuário da alma do ressurrecto. Detalhes dessa etapa, recomendamos estudar o capítulo 45 do livro As Três Montanhas. O 11º trabalho de Hércules consiste em se apoderar das maçãs do jardim das Hespérides. Aqui, Hércules enfrenta o filho de Poseidon, Netuno, com Gaia, Anteu, o gigante que guarda as profundidades do inferno do 11º planeta do nosso sistema solar, Vulcano. Nessa etapa ocorre a libertação de Lúcifer, o qual, no seu aspecto superior, é o ministro do Logos solar e o guardião das mansões do Hades. No seu aspecto inferior, é o adversário, o treinador psicológico. Nesta etapa se dá a cristalização do primeiro Logos, o Keter da Cabala, dentro do ressurrecto. Detalhes de todos esses processos, sugerimos ver capítulo 46 do livro As Três Montanhas. O 12º trabalho é imposto a Hércules por seu irmão, e aqui há necessidade de darmos uma explicação adicional. Sendo Hércules o Cristo individual, e tendo já a estas alturas se fundido com o Cristo cósmico e se unido com seu próprio ancião dos dias, então podemos e devemos entender que o irmão aqui mencionado corresponde ao seu próprio protótipo divino, que está no sagrado Sol Absoluto. Então, o protótipo divino ordena que seu irmão, Hércules, retire do abismo o cão de 3 cabeças, Cérbero ou Kérbero. O cenário desse feito ocorre nos infernos do 12º planeta do Sistema Solar, conhecido no meio iniciático como o planeta Perséfone. O mestre Samael comenta nesta altura: é claro que Hércules só pode realizar essa tarefa com o consentimento do próprio Hades ou Plutão e com a ajuda de Hermes e de Minerva ao mesmo tempo. E acrescenta: adonar-se completamente do cão tricípite, Cérbero, sem arma alguma, significa, de fato, controle absoluto sobre o sexo. Seguimos ainda com as palavras do mestre. Quando me fiz dono desse cão, subi vitorioso do fundo do negro e horroroso precipício. Então encarnou em mim o ser de meu ser, isso que está mais além de Brahma, Vishnu e Shiva, aquele divino protótipo solar absoluto. Quando este feito místico aconteceu, ditoso entrei num pequeno santuário do sagrado Sol Absoluto, e desde esse instante extraordinário pude me alimentar com os frutos da árvore da vida, mais além do bem e do mal. Havia regressado ao ponto de partida original. Sem dúvida, tinha voltado à minha mônada. Até aí as palavras do mestre. Para finalizar o tema desta noite, queremos registrar que o mestre Samael, nesse seu livro As Três Montanhas, faz uma relação entre os 13 planetas, o Sol mais 12 planetas, do nosso sistema solar, com os 13 catuns, ou ciclos de tempo dos astecas, bem como entre os 13 céus, ou moradas de Anáhuac. Disso podemos inferir também que existe uma relação entre os 13 sefirotes da Cabala e com os 13 arrependimentos de Sofia. A questão que deixamos aqui em aberto para uma futura apresentação é justamente a exata correlação dessas realidades. Hoje, levantamos a ponta de um primeiro véu, havendo comentado e revelado o que acabamos de fazer. Portanto, até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas durante esse intervalo. Muito obrigado, paz inverencial.